Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe os teus projetos. E mais uma noite nós entramos aqui, mais um dia, independente do horário que você vai assistir essa aula, nós entramos na matéria Doutrina de Deus. E hoje nós vamos ver a nossa segunda unidade, que faz parte aí do nosso quadro de ensino. E a palavra de hoje para as nossas vidas é que até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós vamos ver a nossa segunda unidade da matéria Doutrina de Deus. Doutrina de Deus. Como já foi dito em nossa primeira unidade, a matéria Doutrina de Deus, ela tem como principal finalidade estudar a pessoa de Deus. E nós vimos algumas coisas importantes, algumas coisas interessantes aí que foram componentes de estudo da nossa primeira unidade, Nós vimos algumas coisas aí muito interessantes na primeira unidade do nosso estudo e eu acredito que não vai ser diferente na nossa segunda unidade. Então fique até o final dessa aula e que Deus vai nos abençoar. Antes de iniciar, como sempre de costume, nós vamos fazer uma oração para que o Senhor possa nos dar entendimento, para que o Senhor possa abençoar a nossa vida, para que o Senhor possa nos trazer o conhecimento da sua palavra. Você que pode nesse momento, ore ao Senhor comigo. Senhor Deus e eterno Pai, Pai, eu quero apresentar ao Senhor o teu povo, a tua igreja. Te apresento, Pai, as minhas irmãs, os meus irmãos, meu Deus, aqueles que fazem parte deste curso e aqueles que ainda não fazem parte dele. Pai, que o Senhor venha nos trazer conhecimento, Pai, o conhecimento que vem até mesmo da simplicidade da Tua Palavra. Deus, eu Te agradeço pela oportunidade de expressar a mensagem salvadora do Teu Evangelho, pela oportunidade de falar da Palavra do Senhor. Eu sei que tudo isso que nós estamos plantando hoje, nós iremos colher amanhã, porque eu creio na lei da semeadura. Eu creio, Pai, que aquele que se capacita na sua obra será recompensado no tempo certo e será recompensado na hora certa. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, sem perca de tempo. A aula de hoje é um breve resumo da nossa segunda unidade, sabendo que sempre ficará na sua responsabilidade a pesquisa mais profunda acerca do tema a ser estudado. Fica sempre na sua responsabilidade a curiosidade de aprender muito além daquilo que está no livro. Fica na sua responsabilidade mergulhar no rio da intimidade de Deus. Sabemos que o rio da intimidade de Deus não tem profundidade, ou seja, enquanto mais você mergulha em conhecimento, mais conhecimento de Deus você recebe. Enquanto mais você procura saber de Deus, mais saber de Deus você recebe. É claro que, como vimos em nossa primeira unidade, Deus é infinito e perfeito na sua soberania. Não dá para saber todos os mistérios de Deus, mas Ele nos deixou a sua palavra, Ele nos deixou o seu Evangelho. A palavra de Deus, ela é viva. Enquanto mais nós mergulhamos, mais nós aprendemos da palavra de Deus. Hoje, na nossa segunda unidade, como eu disse a vocês, será um breve resumo. Prometo que a aula não será tão demorada. Mas em nossa segunda unidade, nós vamos estudar algo chamado natureza de Deus. Então, a segunda unidade do nosso livro Doutrina de Deus, ele fala acerca da natureza de Deus. Eu quero que você guarde isso já. A segunda unidade da nossa matéria fala acerca da natureza de Deus. E nós vamos ver um pouco, de forma bem breve e resumida, da natureza de Deus. Então, segunda unidade, Doutrina de Deus, nós vamos falar da natureza de Deus. Veja só, eu quero que você compreenda comigo que o tópico natureza de Deus, ele tem duas vertentes, tá? Então vamos lá, segunda unidade, natureza de Deus. E a natureza de Deus nada mais é do que um tópico que nós vamos estudar na segunda unidade, que tem duas vertentes. E quais são essas vertentes? Primeira vertente do tópico natureza de Deus. Hoje nós vamos ver um pouco acerca da essência
de Deus. Então, a primeira vertente do tópico natureza de Deus é ver um pouco de forma resumida acerca da essência de Deus. Essência de Deus. O segundo tópico que nós vamos ver nesta unidade é o caráter de Deus. O caráter de Deus. Então, o que é estudado em nossa segunda unidade? Quando nós falamos de natureza de Deus, nós vamos ver dois tópicos hoje muito interessantes e muito importantes. Primeiro, essência de Deus. Segundo, caráter de Deus. Isso é o que nós vamos ver hoje em nossa aula. Vamos introduzir aqui na nossa página 37 de nossa apostila. E se você tem aí, me acompanhe em nome de Jesus. Olha o que diz o texto. Deus a partir da ótica cristã. Conforme o pensamento que se tem sobre a pessoa de Deus, tornamos forte ou fraco uma doutrina sobre ele. Se a ideia de Deus é parcial e imperfeita, assim também será a doutrina ou nossa fé. Mas se o pensamento for correto, digno e verdadeiro, isso se refletirá nesse sistema ou em nossa fé. Ao fazer esse estudo, reconhecemos nossa fragilidade, incapacidade e por isso buscamos a ajuda daquele que é o objeto do nosso estudo, o nosso Deus. Então, o que eu quero que você entenda nesse primeiro momento, quando nós nos referimos acerca da natureza de Deus, é que enquanto mais nós nos aperfeiçoamos em sua doutrina, enquanto mais nós aprendemos da sua doutrina, enquanto mais nós mergulhamos na sua doutrina, que é a sua palavra, e que a sua palavra é vida e traz vida sobre nós, mais nós nos aperfeiçoamos nele, mais nós teremos uma resposta para alguém que nos confronta diante da palavra do Evangelho. Enquanto mais nós mergulhamos na palavra de Deus, mais nós aprendemos dele sobre nós, mais nós nos enchemos dele. Ser cheio do Espírito Santo também é ser cheio do conhecimento da palavra do Senhor. Enquanto mais nós nos enchemos da doutrina de Deus, enquanto mais nos tornemos fortes no conhecimento da sua palavra, mais nós teremos uma palavra forte para trazer sobre esta geração que de fato carece da palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo perece por falta do conhecimento, mas se você adquirir o conhecimento de Deus, você vai estar cheio de uma coisa que o cientista não tem, que o diplomado da faculdade não tem, que o homem mais rico do mundo não tem, mas você tem, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é como um livro da biblioteca, não é como um conto de fadas que tem início, meio e fim, aonde a história termina e aonde tudo se acaba e tudo se desfaz. A palavra de Deus é viva. Enquanto mais nós mergulhamos no seu conhecimento, mais nós nos enchemos do seu poder. Eu quero que você entenda, no princípio aqui, do início de nossa aula, que nós precisamos fortalecer todos os dias a nossa fé através da palavra de Deus. Vamos continuar a nossa aula. Uma definição sobre Deus. O material necessário para uma definição cristã de Deus está na revelação cristã. Ao tentar essa definição, sabemos que ela será um tanto imperfeita, pois o infinito não pode ser definido pelo finito. O que nós compreendemos diante disso aqui na introdução desse material? Que por mais que nós aprendemos de Deus todos os dias, por mais que nós buscamos de Deus todos os dias, não devemos nos exaltar diante das grandezas revelações que temos diante da palavra do Senhor, porque não dá para buscar perfeição naquilo que é infinito. Não dá para buscar perfeição naquilo que é sobrenatural. O finito, que somos nós, não consegue chegar naquilo que é infinito. A palavra de Deus, a doutrina de Deus, serve para reforçar a nossa fé. O conhecimento da palavra não é para trazer sobre nós exaltação. Porque eu sei muito da Bíblia.
Ah, porque eu conheço tudo de Bíblia. Não é esse o sentido do estudo da palavra de Deus. Mas o estudo da palavra de Deus é para que você esteja preparado para o campo missionário, que é desafiador. O campo missionário que eu vos cito aqui agora é um campo missionário que carece de ceifeiros, como diz a Bíblia. Grande é a seara, poucos são ceifeiros, mas a Bíblia nos ensina a orar, a rogar para que Deus ele envie ceifeiros à sua grande seara. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos sendo capacitados por Deus, nós estamos sendo capacitados por Ele para estar diante dessa seara. Seara esta que é desafiadora. Todo aquele que vai à seara de Deus, ele precisa estar preparado, ele precisa ter o instrumento certo para trabalhar na seara, ele precisa ter o conhecimento da seara que ele está trabalhando, ele precisa ter direção daquilo que ele vai fazer. E assim não é diferente na vida do crente. O crente qualificado é o crente que lê Bíblia, o crente qualificado é o crente que aprende da palavra de Deus, o crente qualificado é o crente que se qualifica e se aperfeiçoa naquilo que nós chamamos de doutrina de Deus. E é esse o objetivo do estudo teológico: se aperfeiçoar. Ser teólogo não é ser melhor do que os outros, ser teólogo não é ser maior do que o seu irmão da igreja. Ser teólogo é ser qualificado para o campo missionário que tanto a obra do Senhor carece. Vamos continuar. A tentativa de buscarmos um aprofundamento sobre a pessoa de Deus é válida, mesmo se não conseguimos alcançar o nosso objetivo. Apenas ao tentarmos uma definição para Deus, o tornamos mais clara a ideia sobre eles, ou seja, fortalecemos a nossa fé, fortalecemos a nossa doutrina, temos experiências extraordinárias e sobrenaturais a partir do momento em que buscamos sobre Deus. De início, o que precisamos saber é que uma definição para Deus começa a ser entendida a partir da revelação cristã, ou seja, a partir da pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos e as irmãs, o que eu quero passar a vocês aqui esta noite é que a única ponte que nos leva até Deus é Cristo, o nosso Senhor Jesus. A Bíblia é clara em dizer que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém, o próprio Cristo. Então, o único que nos liga ao Pai é Cristo. Então, quanto mais buscamos conhecimento, quanto mais nós nos aperfeiçoamos, mais nós estamos ligados a Cristo. E se nós estamos ligados a Cristo, nós também estaremos ligados ao nosso Pai que está no céu. Nessa primeira unidade, o livro vem nos trazendo o sentido de que, por mais que às vezes nós não alcançamos os nossos objetivos, de saber o que nós queríamos saber sobre Deus, talvez você já deve ter tido essa pergunta. Um dia na sua vida você já deve ter se perguntado para você mesmo. Eu mesmo, quando era mais novo, já me fiz essa pergunta: quem criou Deus? Quem fez o Senhor? Se Deus nos criou, quem criou Deus? Veja, essa pergunta é uma pergunta de alguém finito para alguém infinito. Quando eu ouso a perguntar quem criou Deus, eu estou sendo ousado, sendo eu um ser finito que tenho início, começo e fim. Então eu estou sendo um ser finito, estando ousado aquilo que é infinito e aquilo que não se pode saber. Então o texto do ensino teológico é claro em dizer que não é errado eu fazer esse tipo de pergunta, por mais que eu não vou ter a resposta, porque eu sei que eu nunca vou saber quem criou Deus. Por quê? Porque Deus é soberano. Eu tenho certeza que você já parou para pensar quem foi o Criador de Deus. Eu tenho certeza que se você gosta de Bíblia, você já parou para pesquisar, para estudar algumas coisas que talvez você nunca alcançou uma resposta concreta. Mas existe uma resposta para isso. Talvez você me pergunta: peraí, quer dizer que existe uma resposta para o Criador de Deus? Existe. Não é a resposta que eu quero, não é a resposta que você quer, mas existe. Talvez você me pergunta: qual é a resposta? A resposta se chama a fé. Eu não sei quem criou Deus, mas eu sei que Ele é criado. Na verdade, não se cria. Na verdade, Deus ele é soberano e tem mistérios que nunca
serão revelados. Talvez você vai dizer, Gabriel, mas esse fato de você dizer que criou Deus, mas o estudo teológico diz que Deus não se cria. Calma, eu estou falando com você de forma simplificada. Eu estou falando com você o que nós, seres humanos, e aí eu abro um parênteses agora e fujo um pouco do meio teológico, e digo a você que eu estou fazendo uma pergunta acerca de quem criou Deus, não no sentido teológico, mas sim no sentido humano, porque eu creio que todos nós um dia já paramos para pensar sobre isso. Então o que eu quero que você entenda nessa segunda unidade, é que por mais que nós não consigamos, por mais que a gente não consiga ter todas as respostas, o importante é continuar acreditando. O importante é continuar sonhando. O importante é continuar tendo fé naquele que fez todas as coisas. Amém? Vamos continuar aqui. Olha só. Jesus ele veio ao mundo com a finalidade de revelar Deus aos homens, e certamente ele cumpriu a sua missão. Ele mesmo disse aos discípulos certa ocasião: quem me vê a mim, vê o Pai. É preciso trabalhar com afinco para descobrirmos o que Jesus revelou sobre Deus. Ao conseguir isto, seguramente atingiremos a real ideia sobre Deus e um sólido alicerce para a teologia sistemática. Vamos lá, gente, o que é teologia sistemática? Talvez esse termo é novo para você, mas teologia sistemática nada mais é do que o estudo de algumas áreas específicas do conteúdo teológico. Por exemplo, nós vamos estudar, quando a gente estuda bibliologia, quando a gente estuda algumas matérias específicas dentro do contexto teológico, nós estamos estudando teologia sistemática, tá? Então, se você tiver dúvidas, pode entrar em contato, tirar dúvidas e até mesmo fazer pesquisas acerca da teologia sistemática. Vai lá no Google e pesquisa, escreva assim, teologia sistemática, e ainda vai sair uma introdução talvez até melhor para você compreender um pouco acerca da teologia sistemática. E é bem verdade dizer que no nosso curso básico de teologia nós vamos ver um pouco aí, nós vamos estudar, mas na verdade é objeto do nosso estudo a teologia sistemática. O método que vamos utilizar é mais sintético que analítico, é o mesmo método utilizado por Jesus Cristo. Ele não enumerou um a um os atributos de Deus, mas usou expressões compreensíveis e fatos importantes ao seu respeito. Jesus buscou dar uma ideia clara e exata de Deus a partir do seu próprio caráter e missão. Olha o que diz o texto: ele veio para salvar a humanidade. Isso mostra o desejo de Deus na redenção dos homens. Então, quando Jesus ele vem sobre a terra, por mais que, olha o que o texto teológico está dizendo, por mais que Cristo nunca quis explicar os atributos de Deus, através das suas ações, através das suas atitudes, ele passa para a gente qual era o propósito de Deus sobre os homens. Então, por mais que Jesus não esquematize todos os atributos de Deus, ele mostra através das suas obras, da sua vontade, que Deus tinha um único objetivo: salvar o mundo. Olha o que diz o texto e olha o que diz a Bíblia: porque Deus amou o seu Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ele permitiu a morte do seu Filho, o seu único Filho, seu Filho unigênito, para que a gente fosse salvo. Então, só de a gente olhar para esse texto bíblico, e aí talvez você diz assim: Gabriel, mas a matéria da doutrina de Deus, eu não estou conseguindo entender muito bem. Eu quero que olhe para mim e perceba. A matéria da doutrina de Deus é exatamente estudar a pessoa de Deus. E agora nós estamos falando aqui acerca do próprio Cristo, mostrando um pouco da vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? O que Cristo nos ensina acerca da vontade de Deus? Que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho unigênito, ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olhando para esse texto bíblico, eu consigo compreender que o propósito de Deus sobre o homem é o quê? Salvação. Pronto. Então, eu consigo analisar alguns dos atributos de Deus descritos aqui.
nesse contexto. A gente vai passar agora para o primeiro tópico aqui, né, do nosso estudo, que é falar um pouco acerca da essência de Deus. Eu quero que você entenda que nada desses tópicos aqui são tópicos exatos. O que significa? O que é um tópico exato? Um tópico exato é um estudo que a gente vai estudar tudo que tem que ser estudado. Por exemplo, é possível saber toda a essência de Deus no conhecimento humano? Não é. É possível saber todo o caráter de Deus dentro do conhecimento humano? Não é possível. Mas, através do próprio Jesus, através daquilo que está descrito na Bíblia, nós podemos montar um conteúdo teológico para saber um pouco dessas coisas, para saber um pouco daquilo que chamamos de essência de Deus e para saber um pouco daquilo que chamamos o caráter de Deus. Vamos falar um pouco aqui da essência de Deus. Olha só. A essência ou substância é a própria realidade, seja ela imaterial ou material. Essência é aquilo que é mais básico ou a parte mais central de algo ou de alguém. É a mais importante característica de um ser ou de algo. Portanto, passamos a discorrer sobre a essência de Deus, ou seja, sobre quem Ele é. Todos nós temos uma essência. Quando você olha para uma pessoa, você conhece a essência dela. Quando você convive com uma pessoa, você conhece a essência dela. Assim somos nós na presença de Deus. Quando nós adquirimos conhecimento da palavra, quando nós adquirimos intimidade através da oração, nós começamos a conhecer aquilo que chamamos de essência de Deus. Quando você tem muita intimidade com uma pessoa, você sabe se aquela pessoa tem um gênero, uma essência, vamos dizer, a gente está falando de essência. Então você sabe se aquela pessoa tem uma essência mais forte, se ela é mais nervosa, se ela é mais calma, se ela é mais tranquila, se ela é mais brava. Então, ao decorrer que você conhece a pessoa, você conhece também a sua essência. E não é diferente com Deus. Todos nós, para conhecermos a essência de Deus, nós vamos conhecer através do conhecimento da palavra, que é aquilo que está naquela pirâmide que eu montei na primeira unidade, aonde a Bíblia está no topo das coisas. Abaixo vem a experiência pessoal, logo após vem o conhecimento, o saber teológico. Então, nós só vamos descobrir a essência de Deus quando nós conhecermos sobre Ele, quando nós tivermos intimidade dEle. Por que muitas pessoas não cultuam? Por que muitas pessoas não vão na igreja? Por que muitas pessoas não têm entendimento da palavra? Porque muitas pessoas olham para a tua ação dentro da igreja e dizem: por que você grita tanto? Por que você ora tanto? Por que você ainda vai para a igreja mesmo estando cheio de problemas? Por que você é assim, aquilo, outro? Sabe qual é o segredo? É que você conheceu a essência de Deus. Mesmo portas estando fechadas, você conheceu a essência de Deus. Mesmo você passando pelo vale, pelo deserto, pela provação, você conheceu a essência de Deus. Então eu quero deixar para você, aluno do curso de teologia, que é muito importante que nós, futuros teólogos desse campo missionário, estejamos preparados e revestidos daquilo que é a essência de Deus. Porque só aquele que conhece a essência de Deus é capaz de ganhar almas. A essência de Deus é um dos requisitos mais importantes para trabalhar naquilo que chamamos de seara do Senhor. A Bíblia diz que a seara é grande, e a seara precisa de pessoas qualificadas, e só estão qualificados aqueles que têm a essência de Deus. Deu para compreender? Deus é Espírito. O nosso Deus, Ele é Espírito. Não temos uma definição de Deus na Bíblia como gostaríamos de encontrar, uma definição do tipo abrangente com maiores detalhes, mas 2 vezes e somente 2 vezes a Bíblia define a Deus, mesmo que de modo muito objetivo. Uma dessas definições sai da boca do próprio Jesus, e ele define Deus dizendo: Deus é, e completa, Espírito. Ou seja, Deus pode ser definido como Espírito.
Então vamos lá, questão de prova. Dessa vez eu não vou esquecer de colocar essa questão na prova. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ou seja, como Deus pode ser definido? Como Espírito, porque Deus ele é Espírito. Beleza? Vamos partir agora para frente e aí você aprofunde um pouco mais acerca desse tema que está dentro da sua apostila. Deus é Espírito, e aí o texto vai dizer para a gente, Deus também é Espírito pessoal. Como que é isso, Espírito pessoal? É a pessoalidade de Deus. Olha o que diz o texto. Quanto à personalidade de Deus, apresentam-se provas naturais, parecidas com as já mencionadas em favor da existência de Deus, para provar a personalidade de Deus. Vamos a essas comprovações. Olha o que diz aqui o texto. A personalidade humana exige um Deus pessoal para sua explicação. Embora o homem não seja autoexistente e eterno, a causa é suficiente para explicar o seu efeito. Como o homem é um produto pessoal, o poder que o originou deve ser também pessoal, ou seja, ter personalidade. O mundo em geral dá testemunho claro da personalidade de Deus, ou de um Deus pessoal. Através da sua estrutura e formação, há evidentes sinais de uma inteligência infinita, de emoções profundas, elevadas e de um desejo todo-poderoso. Em consequência, somos impelidos naturalmente a perceber o Criador como um ser inteligente, sensível e com vontade, como uma pessoa que de fato é. Ou seja, quando o texto está dizendo que Deus, ele é um Deus pessoal, ele está dizendo que Deus, olha só para você entender, Deus nos criou como? Como a sua imagem e semelhança. Então, o texto de Gênesis, lá o livro do princípio, vai nos mostrar que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, Deus é um ser pessoal. E o que significa o fato de Deus ser um ser pessoal? Significa que Deus é inteligente, sensível e com vontade, como uma pessoa, o que de fato é. Então, tudo que nós sentimos, a forma que nós agimos, tudo isso Deus entende, tudo isso Deus conhece, porque Deus é um ser pessoal. A natureza religiosa e moral do homem demonstram a personalidade de Deus e a existência de um Criador dotado de personalidade. Beleza? Agora nós vamos falar de uma outra essência de Deus, que é direção própria. Olha só, direção própria significa dizer que a pessoa não é dirigida por outra, mas dirige a si própria. Direção própria quer dizer que a pessoa é autônoma e não autômata, ou seja, o necessário, a direção própria encontra-se na própria pessoa, não precisa de interferências externas. Quando a gente fala de direção própria, é o mesmo que dizer que Deus é soberano. Deus não precisa ser dirigido por ninguém, e muito menos por nada. Deus não precisa ser dirigido por ninguém, e muito menos por nada, porque Deus ninguém pode explicar, porque Ele é soberano. É uma bênção, única direção própria em Deus. Nenhuma influência exterior interfere nos atos ou planos de Deus. Então quero que você entenda aqui, dentro do estudo teológico, nada pode interferir nos planos de Deus. É bem verdade, abrir um parênteses aqui, dizer que existem algumas linhas teológicas, como a gente viu na matéria anterior, que dizem que Deus deixou o controle de todas as coisas. Nós vimos na aula anterior que existe uma doutrina que eles creem que Deus criou o universo, criou o mundo e abandonou todos. Imagina se essa doutrina fosse válida. Nós estaríamos de fato perdidos. Mas Deus, Ele sabe, entende, compreende que nada pode frustrar os seus planos. Esta teologia que prega que Deus não pode ser frustrado, que ninguém dirige Deus, é uma teologia verdadeira. Por quê? Porque Deus tem direção própria. Beleza? Falei um pouco sobre isso, agora a gente vai pular para a parte acerca do caráter de Deus. Então nós vamos falar agora um pouco do caráter de Deus, para a gente já finalizar essa aula de hoje. E é muito importante que você não deixe de estudar o seu livro, não deixe de estudar a sua apostila, não deixe de se aprofundar no conhecimento, porque pode ter certeza, como eu sempre já bati nessa tecla, a matéria teológica ela vai se encaixando ao decorrer dos dias,
e ao decorrer dos tempos. O que isso significa? Que a matéria estudada hoje vai te servir lá amanhã, vai servir para você quando você fazer teologia avançada, vai servir para você quando você fazer bacharelado em teologia. Então sempre a matéria de teologia vai se encaixando ao decorrer dos tempos, e vocês vão perceber isso, tá? Por mais que não percebam tantas coisas na teologia básica, se futuramente ingressarem na teologia avançada, vocês vão compreender que as matérias se unem, porque teologia nada mais é do que a ciência de Deus. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o caráter de Deus. Quando a gente fala do caráter de Deus, a gente inicia dizendo: há em Deus perfeita bondade. Gente, tem como definir a bondade de Deus? O tanto que Deus é bom na vida da gente. A Bíblia, olha só para você ver o tanto que Deus é bom na vida da gente. A gente pode entrar no texto bíblico que diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Nós não temos nada para se gloriar. Eu não tenho motivo nenhum para levantar minha cabeça e dizer: eu sou muito bom. Eu não tenho motivo nenhum para colocar a mão no braço e me achar superior a alguém. Eu não tenho motivo nenhum para me gloriar e dizer que eu sou perfeito, porque eu não sou, e você também não é. Mas nós estamos debaixo do caráter de Deus. E o caráter de Deus, um dos seus caráteres, os seus mais diversos caráteres, e até dos caráteres de Deus que não se pode explicar, nós temos o que chamamos de bondade de Deus. Sinta-se grato, porque você está debaixo de uma bondade tão tremenda, de uma bondade tão extraordinária. Você está debaixo de um caráter tão soberano, que é a bondade de Deus. Se não houvesse bondade de Deus, não haveria criação. Se não houvesse bondade de Deus, não haveria Cristo para redimir os nossos pecados. Se não houvesse Cristo, não haveria cruz do Calvário. Se não houvesse cruz do Calvário, não haveria redenção. Se não houvesse redenção, não haveria consumação. E se não houvesse consumação, o véu do templo não teria se rasgado. E se o véu do templo não tivesse se rasgado, não haveria salvação para nenhum de nós. Por isso ainda dá tempo de você, aonde você estiver agora, dizer: obrigado, Deus, obrigado pela sua bondade na minha vida, que mesmo eu sendo pecador e não merecendo, a sua bondade tem me permanecido e me feito ficar de pé. Nós vamos falar agora do próximo caráter de Deus, e aí agora a gente vai falar alguns nomes que também formam, que forjam e que moldam o caráter de Deus. Nomes estes que são muito conhecidos por vocês. Vocês já devem ter visto e ouvido pregadores proclamar, pessoas falar, e eu vou falar aqui um pouco, bem rápido, para a gente já finalizar essa aula, tá? Um dos nomes que você já deve ter ouvido falar, isso não vai ser novo para você nessa unidade, é Shaddai, né? Shaddai. O que a palavra Shaddai significa? Todo-Poderoso. Ou seja, o designativo Shaddai aparece tanto sozinho como utilizado de forma composta. Eu disse para você Shaddai, mas também pode ser chamado de El Shaddai. Esse é uma das características das características que nós temos em nosso Deus. E a palavra El Shaddai significa todo-poderoso. Nós encontramos essas expressões em diversos contextos descritos na Bíblia. Uma das outras características de Deus que nós também encontramos é o nome Adonai. Certamente você já ouviu falar do nome Adonai. E Adonai é um termo com origem no hebreu que significa meu Senhor. Então a palavra Adonai significa meu Senhor. A palavra El Shaddai significa todo poderoso. É muito importante você guardar isso aí, viu? Olha só, nós também temos uma característica de Deus, e você também já deve conhecer, que se chama Elohim. Já ouviu falar do termo Elohim? Até tem aquela música, né? Elohim, El Shaddai, Adonai. Enfim, nós temos aquela música Elohim, El Shaddai e Adonai. É o primeiro designativo de Deus que surge na Bíblia. Então, uma pergunta para você: qual é o primeiro termo que designa Deus no Antigo Testamento, no contexto bíblico? No princípio, Deus criou Elohim, os céus. No princípio, criou Elohim, os céus e a terra. A palavra Elohim significa
Deus. A palavra Elohim significa Deus. O primeiro termo é designativo, né, que designa Deus, que fala acerca do nome de Deus, dentro do contexto bíblico, que nós temos lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que é na tradução antiga, para a nossa tradução de hoje, no princípio criou Elohim, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a palavra Elohim significa Deus, beleza? Quero que você guarde isso, pode ser questão de prova. Olha só, nós temos uma outra expressão que expressa o caráter de Deus, as características de Deus, o caráter de Deus, que é Elion, e a expressão vem do verbo olá, subir, e significa Deus Altíssimo. Muito importante a gente aprender sobre isso aqui na nossa matéria básica, né? É o básico do estudo teológico, e eu indico você, a gente tem que ter fé e tem que ter coragem. Se você tem fé e coragem, tem interesse, tem um curso chamado Curso Hebraico Bíblico na internet. Vou confessar a vocês que, por mais que eu tenha feito bacharelado em teologia, eu não fiz o curso de Hebraico Bíblico, tenho muita vontade de fazer. E se você tiver vontade de fazer, é muito interessante, porque você pode até mesmo futuramente ler uma Bíblia no original, por exemplo, ler até mesmo uma Bíblia hebraica. É muito interessante isso pra gente, tá? Outro termo acerca de Deus é El Roi. O significado dessa expressão é o Deus que vê. Nós temos um outro que se chama El Olam. O salmista usa a expressão Deus eterno para traduzir esse nome. Nós temos também El Gibor, que significa Deus Todo-Poderoso. Então, todas essas traduções, elas vêm lá do hebraico, lá das tradições originais, contidas nos escritos sagrados, nos escritos bíblicos, para designar acerca de Deus. Talvez você pergunte, você disse aí que uma das expressões de Deus é Adonai, El Shaddai, mas e o que significa? Eu te convido a pegar a sua apostila e se aprofundar para você aprender um pouco mais acerca desses tópicos. Como eu disse a você, essa aula é uma aula mais para resumo, para a gente interagir um pouco aqui sobre a matéria a ser estudada. Agora nós temos alguns designativos compostos, né, acerca de Deus. Passamos a listar os designativos compostos a partir do tetagrama Yahvé, que são encontrados na Bíblia para descrever as facetas do caráter de Deus. E também você já conhece claramente, mas eu vou passar isso que é muito importante. Algumas designações aí compostas acerca de Deus e você já conhece: Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá; Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara; Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira; Jeová Makadesh, que significa torna santo, ou o Deus que santifica. Nós temos também a designação Jeová Shalom, que significa o Senhor é a nossa paz. E nós temos também a designação Jeová Tsidkenu, que significa o Senhor é a nossa justiça. E nós temos a designação Jeová Roshi, o Senhor é o nosso pastor. Nós temos a designação Jeová Shammah, que significa o Senhor estar ali. E nós temos a última aqui dentro do contexto, que é Jeová Sabaoth, que significa que significa o Senhor dos exércitos, tá? É muito importante que você, dentro do seu livro, nós temos tudo isso escrito, a partir da página 48 para frente, e se aprofunde um pouco mais, faça resumos, escreva, que isso vai ser muito importante para você no futuro, amém? Então essa foi a nossa aula de hoje. Deus possa abençoar a sua vida. A gente aprendeu um pouco então sobre o caráter de Deus dentro dos seus nomes, e um dos caráteres mais importantes de Deus é a sua bondade, e é debaixo da sua bondade que nós estamos caminhando até aqui. Nós vimos um pouco também sobre a essência dentro do conteúdo natureza de Deus. Não se pode saber o infinito diante de nós que somos seres finitos, mas nós podemos descobrir e mergulhar em águas profundas. Enquanto mais Deus permitir nós mergulhar, nós vamos mergulhar, porque nós queremos saber mais sobre Deus. Deus abençoe você e sua família. Fique com Deus. Deus te dê graça para continuar fazendo esse curso tão maravilhoso que é o curso de teologia.
a paz do Senhor e fique com Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.